E aí galera, Lucas Dias na área e hoje eu vou falar sobre os arcos de Jujutsu Kaisen e eu vou dar minha opinião. Qual é o melhor arco de Jujutsu Kaisen? Eu vou botar um ranking aqui, então fica aí porque o vídeo tá demais. Agora, caso você não me conheça, eu vou pedir uma coisa que é você se inscrever aqui, caso você goste do vídeo, é claro. Se você não gostar, não se inscreva. Mas se você gostar, se inscreva aqui no canal, porque eu sempre falo de Jujutsu Kaisen e é um conteúdo que eu amo. E se você tá vendo esse vídeo, eu acho que você ama também. Então se inscreva aqui para não perder mais nenhum vídeo que eu vou falar de Jujutsu Kaisen, beleza? Dito tudo isso, vamos logo a esse ranking. Em 10º lugar, nós temos o arco de introdução. Bom, muita gente se esquece do primeiro arco porque ele é o arco introdutório. Mas pra mim, esse arco foi muito bom porque ele já introduziu as pessoas mais fortes de toda a obra. Logo no primeiro arco a gente já viu o Satoru Gojo e o Sukuna e os dois em ação. Isso não é uma coisa que a gente vê toda hora, não é uma coisa que a gente vê em todo shonen. E desde sempre foi colocado que esses dois são praticamente deuses do mundo de Jujutsu Kaisen. Por isso que eu acho esse arco de introdução muito bom, além também de toda aquela premissa de que o Itadori vai morrer pro final de tudo isso e que eu acho que vai acontecer, hein? Eu acho que o final de Jujutsu Kaisen vai ser com a morte do Itadori. Por isso que eu acho o arco de introdução um bom arco e vale a pena estar nesse ranking. Em nono nós temos o arco da execução do Itadori. Esse daqui é um dos arcos um pouco mais atuais e é aquele arco justamente logo depois do acontecimento de Shibuya, onde o Itadori foi sentenciado à pena de morte. O Yuta Kotsu foi atrás dele e ali a gente teve vários acontecimentos aleatórios, digamos assim, ou consequências diretas do arco de Shibuya. A primeira coisa que eu acho que foi muito boa foi a luta do Chozo contra o Naoya. São dois personagens que eu acho que lutam de forma bem legal. Essa luta foi muito boa e também a segunda morte do Itadori. O Yuta matando o Itadori e depois revivendo o Itadori novamente. Isso tudo foi muito legal e com certeza para mim um dos pontos mais altos desse arco foi a morte do Yaga. Foi somente em um capítulo, mas com certeza marcou muita gente. E por causa desses acontecimentos que eu gostei, esse arco está em nono lugar. Em oitavo nós temos o arco do ventre maldito. Esse daqui já foi um arco que foi já animado, que foi o último arco da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. E para mim teve muita emoção nesse arco. Foi um arco também bem curto, mas que foi recheado de muita emoção, principalmente emoção entre os irmãos ali que se amavam demais. E o Itadori e a Nobara acabaram matando dois dos irmãos do Chozo, que foi com certeza um feito muito marcante, tanto para os personagens quanto pra gente, e também principalmente o Megumi utilizando pela primeira vez sua expansão de domínio, mesmo que incompleta, foi uma expansão de domínio, e com certeza isso ficou na memória de muita gente, principalmente que viu o anime. Talvez esse tenha sido o arco que a galera mais tenha gostado do anime, até mesmo porque foi o último arco e eles deram uma ênfase bem grande para as batalhas desse arco, e por isso eu achei muito legal pela expansão de domínio do Megumi e também nós temos a apresentação de um dos personagens mais queridinhos do mundo de Jujutsu Kaisen, que é o Chozo. E por isso esse é um arco muito bom e também um arco bem pequenininho. Em sexto nós temos o arco das preparações. Esse daqui já é um arco que vai além dos acontecimentos de Shibuya. A gente teve o arco da execução, que eu já citei aqui, que são as consequências de Shibuya, e agora a gente vai caminhando novamente com a história, vendo o que eles precisam fazer para continuar as coisas. E aqui a gente tem uma aparição muito boa, na minha opinião, que é a do Tengen. O Tengen é praticamente uma enciclopédia e ele explica muita coisa de Jujutsu Kaisen, por isso eu gostei bastante. Não foi um arco com muitas lutas, eu admito, mas as explicações e as coisas novas que foram introduzidas em Jujutsu Kaisen foram muito boas nesse arco, por isso que eu gostei bastante. E também nós tivemos a aparição do Hakari, que ficou todo esse tempo escondido e a gente queria muito ver esse personagem, apesar dele ainda não ter utilizado sua técnica inata. Ah, e claro, eu quase que me esqueço, nós tivemos uma das lutas mais incríveis e também outra luta à la Dragon Ball Z, que foi a luta da Maki. Ela se transformou em um monstro igual ao Toji e acabou com o clã Zenin. Esse daí também foi um acontecimento bem rápido, quase que um mini arco, mas deu pra ver novamente muita informação. A gente conseguiu ver muita coisa do clã Zenin, apesar dele não existir mais, e a Maki matando todo mundo, que foi algo com certeza inesquecível. Em quinto, nós temos o arco do Festival de Intercâmbio. E bom, esse daqui já é um arco um pouquinho maior do que os outros, e eu gostei bastante, principalmente pela aparição do Aoi todo e por ter luta o tempo inteiro. É um festival onde a maior atração é a
luta entre os estudantes, então luta é o que mais tem nesse arco, e também a aparição do Aoi Todo, que é um personagem que eu adoro, juntamente com a Hanami, que lutou com muita gente nesse arco, faz esse daqui um dos arcos com mais ação de toda a obra, apesar de não termos assim tantos vilões, nós só temos um, a Hanami. E também algo que eu gostei demais e pouca gente dá atenção é a importância que eles dão ao poder do Satoru Gojo. Diferentemente de outros shonens, nesse arco aqui a gente consegue ver que o objetivo dos vilões não é derrotar o Satoru Gojo assim de cara, porque ele é muito forte e isso é sempre deixado bem claro. Então o objetivo deles é só atrasar um pouquinho enquanto eles fazem o que eles têm que fazer e depois eles fogem. Eu acho essa dinâmica realmente muito boa e muito diferente, e o Satoru Gojo realmente mitou. Ele em um piscar de olhos solucionou todo o problema e ainda por cima soltou o raio roxo só pra gente ver como é que é esse poder absurdo. Por isso que eu acho esse arco realmente muito bem trabalhado e eu gostei demais desse arco e é por isso que ele está tão acima assim no nosso ranking. Em quarto nós temos o arco do Contra o Mahito. Bom, essa daqui é a introdução talvez de um dos vilões mais maléficos de toda a obra, que é o próprio Mahito. E pra mim, o que fez esse arco muito bom não foi nem a aparição do Mahito em si, mas sim o que ele acabou fazendo para aparecer, que foi aquela tragédia que ele acabou fazendo com o Junpei. O Junpei foi um personagem pra mim muito bem construído e toda a história dele foi muito boa, até mesmo o final dele, que foi uma morte que a gente não esperava, pelo menos não todo mundo que viu o anime, e ainda mais com aquela abertura. Muita gente esperava que o Junpei fosse sobreviver e virasse amigo do Itadori, mas isso não aconteceu. E por isso essa quebra de expectativa, juntamente com a construção e a morte de um personagem muito bom, faz esse arco pra mim um dos melhores arcos. E é lógico também, a gente ainda teve várias lutas que foram muito bem animadas e também muito bem escritas. Com certeza esse arco é uma grande obra-prima. Terceiro, nós temos o arco do Jogo do Abate. E bom, esse daqui é um arco que ainda não acabou, ainda tem muito o que mostrar, ainda nem chegou mesmo no auge desse arco, então talvez ele até mesmo suba um pouquinho mais nesse ranking, mas o pouco que ele já mostrou bastante coisa. A gente já teve muitas lutas muito boas, que foi, por exemplo, a do Itadori contra o Higuruma, ou a do Megumi contra o Reg, e agora a gente ainda tá vendo o Yuto Kotsu em ação, então com certeza esse vai ser um dos melhores arcos de Jujutsu Kaisen, além também de trazer muita coisa antiga de Jujutsu Kaisen, que é sempre muito bem-vinda, trazer toda essa história. A gente tem feiticeiros antigos e também muitos conceitos antigos, como a própria expansão de domínio do Higuruma, uma expansão que a gente nunca tinha visto, e uma expansão que expande ainda mais o nível de poder de Jujutsu Kaisen. Eu principalmente estou gostando mais desse arco pela introdução de vários personagens novos. A gente sempre tá vendo personagens novos, o GG Akutami não tem medo de matar esses personagens novos e também mostrando vários conceitos novos de Jujutsu Kaisen, e por isso eu acho esse arco realmente muito bom e com um potencial muito grande. Na minha opinião, o Yuta ainda vai lutar contra o Kenjaku, vai ser talvez uma das melhores e maiores lutas de toda a obra, e talvez eu ache até mesmo que o Yuta venha a morrer pro Kenjaku. Essa é a minha opinião e minha expectativa. Digam aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com o queridinho do Yuto Kotsu. Em segundo lugar, nós temos o arco do passado do Satoru Gojo. E esse daqui é talvez o meu arco queridinho, porque nele tem vários dos meus personagens favoritos, o Geto, o Gojo e o Toji. Esses personagens eu adoro todos eles. Gosto muito de ver como é que era o Satoru Gojo antes de se transformar nesse deus, e também nós tivemos muita quebra de expectativa nesse arco. A gente teve praticamente uma morte do Satoru Gojo, que foi uma morte realmente muito inesperada, porque o Satoru Gojo está vivo no presente, e ele praticamente teve que ressuscitar para matar então o Toji, que era um outro personagem muito marcante na história e muito poderoso. Sendo essa talvez uma das melhores lutas de toda a obra, na minha opinião, e que tem muita história por trás dessa batalha. Essa luta é até mesmo inspirada em contos chineses, então com certeza essa batalha é uma batalha muito boa, e principalmente nós temos a construção de um dos melhores personagens de toda a obra, que também, na minha opinião, é um dos meus personagens favoritos, que é o do Suguru Geto. A gente vê toda a construção da sua ideologia e toda a quebra dessa ideologia. Com certeza esse pra mim é um dos personagens, se não o personagem mais bem construído de toda a obra. Por isso que ele está em segundo lugar, apesar de também ser um arco bem pequenininho, ele é um dos meus xodós.
E em primeiro lugar nós temos indiscutivelmente o arco de Shibuya. Esse daqui é o ápice de toda a história de Jujutsu Kaisen até o momento. Tudo o que acontece é por causa desse arco e tudo o que acontece depois acontece justamente por causa do incidente de Shibuya, que foi principalmente o selamento do Satoru Gojo. Ali a gente tem a saída de um dos personagens mais queridos e mais poderosos de toda a obra. Além disso, nós tivemos várias lutas muito marcantes. A luta do Dagon foi com certeza uma das minhas lutas favoritas, onde ele mostra bastante uma luta dentro de uma expansão. A gente nunca teve uma luta que durou tanto dentro de uma expansão de domínio. Tivemos também o monstro do Mahoraga aparecendo lutando contra o deus Sukuna, que foi com certeza a luta mais Dragon Ball de todas. E ainda por cima a gente teve ali a aparição do Kenjaku, nós tivemos a luta do Itadori contra o Mahito, que foi talvez a luta mais bem feita no quesito de quadros. Nós tivemos ali os movimentos do Itadori muito bem desenhados. Tivemos também aquele quadro final ali do Itadori caçando o Mahito como se fosse uma presa. Com certeza, isso quando for animado, vai quebrar a internet. Essa luta eu tenho a expectativa que seja uma das melhores lutas da história do anime, porque tem potencial para ser uma luta realmente incrível. O que o GG Akutami fez na luta do Itadori contra o Mahito foi algo excepcional. E se o estúdio fizer algo muito bem feito, tem tudo para bombar demais. Por isso que eu acho que esse arco, por causa de todas as consequências que vieram antes e depois, com certeza é o arco principal e é o meu arco favorito também. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado e digam aqui nos comentários também qual é o seu arco favorito. É o mesmo que o meu? Deixa aqui nos comentários, beleza? No mais, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até mais.